Olá, hoje tem Rede Cabeças com mais um tema em debate, aqui pela UX TV, canal de identidade, parceira do canal Futura. Discutir sobre a desigualdade no Brasil é fundamental. Em 2012, o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos afirmou que o Brasil era o quarto país mais desigual da América Latina, perdendo apenas para Guatemala, Honduras e Colômbia. A discussão é: por que tanta desigualdade social no Brasil? Quais são suas causas e suas consequências? É sobre isso que a gente discute ao vivo a partir de agora no Rede Cabeças. Apenas 0,7% da população mundial detém 41% de toda a riqueza, segundo dados divulgados pelo Mapa da Desigualdade de 2013. Ricos cada vez mais ricos e em menor quantidade. O Brasil se enquadra nesse contexto. O Índice de Desenvolvimento Humano do país nos últimos 5 anos ocupou posições que comprovam essa realidade. Além disso, em 1970, durante a ditadura militar, o país possuía 68% da população em condições de pobreza. Em 2010, o número baixou para 10%. No entanto, a concentração de renda total do país nesses 40 anos permaneceu a mesma, isto é, a pirâmide social do país colocou a base em ascensão, mas a ponta está cada vez mais distante e menor. Mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Olha, eu acho que a gente pode voltar na história. Eu acho que a desigualdade do Brasil começa com a própria colonização do país e o período de escravidão que a gente teve aqui. Ou seja, nós tivemos um bom tempo a escravidão como a força de trabalho. Eram pessoas que não tinham direito à renda, portanto, elas não faziam parte do mercado consumidor. E nós tínhamos somente as classes mais altas. Então, a gente demorou muito tempo para poder fazer essa passagem para uma sociedade livre. Né? E isso colaborou muito para que a gente criasse essa situação que nós temos hoje. Eu tenho a oportunidade de viajar muito por esse mundo. Né? Morei alguns anos no interior do Amazonas e isso, claro, tem um fundo histórico, né? Mas o fundo histórico não começa no descobrimento ou na ocupação do Brasil. Ele começa na ocupação da América, quando os espanhóis vieram para sacar. O único país de língua portuguesa é o nosso, então ele até deveria ser um pouco melhor que os de língua espanhóis. Então tem um livro, Por que as Nações Fracassam, que usa uma cidade como exemplo no México. E do outro lado do muro tem uma cidade americana exatamente com o mesmo nome. O progresso é totalmente diferente. Né? Isso é a nossa história. Nós não nos preocupamos lá no nascedor. Vieram ladrões para cá. Recentemente em Portugal, um taxista nos logrou e eu disse, esqueceram de te levar junto para o Brasil, né? Quase apanhei do taxista, essa é a verdade, né? Eu estive em Angola recentemente, os chineses estão ocupando Angola. Inclusive, ela é a língua portuguesa, mas a língua que mais manda lá é a chinesa. Eles estão levando drogados, ladrões, bandidos. Imagina o que vai ser Angola, já é um país miserável. Que vai ser Angola daqui a uns anos. Já pelas duas abordagens iniciais, nós podemos chegar a uma conclusão prévia de que são vários os motivos das desigualdades, né? E pela abordagem histórica, que nos ajuda sempre a uma compreensão do presente e até fazer uma projeção para o futuro, né? Podemos dizer que a nossa história ela é muito perversa na questão de desigualdade. E pelo aspecto legal, eu posso dizer que a lei sempre caminhou no caminho de trazer uma igualdade, mas que o aspecto legal que se espera e que se dá muita ênfase a ele, nós podemos dizer que nós somos uma ciência subalterna, principalmente à economia e às questões políticas. Eu concordo que a desigualdade social ela é fruto de um processo histórico que vem por uma colonização. Brasil colônia, super explorado, passa por uma questão de abandono de um contingente de escravos
Brasil foi um dos últimos países a promover a alforria dos seus escravos, que foram literalmente colocados à margem da sociedade, foram abandonados, e daí se tem toda uma origem do processo de favelização no país em função disso. Então é um processo histórico, mas eu também acho que é um processo, o nosso processo econômico, o processo econômico do mundo, ele é algoz da desigualdade social. Bem colocado pelo professor, pela Carolina, professor Getúlio. Nós temos um processo, um sistema de economia que ele fere muito, não vai ao encontro, ele vai de encontro à distribuição de renda, porque a distribuição de renda ela teria como um dos princípios da equalização social. Quanto mais distribuída a renda, menor seriam as desigualdades sociais. Eu acho que a desigualdade social ela tem uma multidimensionalidade em seus fatores de criação. A gente vê o alto custo dos alimentos atualmente, né, no mercado. A gente, se pegarmos dados aqui de Caxias do Sul mesmo, a cesta básica de Caxias em junho fechou em R$ 663. O salário mínimo é R$ 724. Então, é um valor elevadíssimo para o básico de uma família. Então, isso acaba incidindo no fato de que pessoas que não vão ter um poder aquisitivo tão grande vão ter que selecionar alguns alimentos e muitas vezes pela questão do valor desses alimentos. Então, os mais baratos. E esses mais baratos muitas vezes não querem dizer que são os alimentos adequados à saúde dessas pessoas. Muitas vezes são alimentos de baixo valor nutricional que têm se tornado cada vez mais baratos até do que o arroz com feijão, verduras, que têm tido um preço cada vez mais elevado. Então, isso implica tanto no que as famílias vão poder escolher em função do preço e também na questão da qualidade de vida delas, que vai ficar um pouco limitada. Agora, o que preocupa essa grande massa que vem a Caxias atrás de oportunidades e acham que tudo tem que ser dado. Isso eu discordo plenamente. Eu particularmente entendo, só fazendo um contraponto, eu acho que Caxias é um exemplo. Ela é um exemplo de município, é um exemplo de pujança, mas a desigualdade social ela não está em Caxias, ela está no Brasil inteiro. A mais forte no Brasil, talvez em Caxias. Por exemplo, o censo de 2010 mostrou, por exemplo, 2000 e 2010, que pessoas que tinham renda, mais de 10 anos com renda, em Caxias do Sul, na faixa salarial de 5 a 10 salários mínimos, 8% da população tinha essa faixa salarial, enquanto que no Brasil eram só 4%. Para começar, nós somos todos altamente desiguais. Dentro da própria universidade, 2 alunos sentados, um ao lado do outro, um está bem alimentado, está bem nutrido, vem de uma família que tem uma consistência e o outro está com uma bolsa. O governo está trabalhando com as políticas públicas para promover a igualdade. Mas nós não chegamos à igualdade no nível superior, que dirá quem não chegou lá. Então, a questão muito bem trazida à mesa das políticas públicas, que felizmente nesse setor o Brasil caminha a passos largos, através da legislação, aí quem sabe um dia nós vamos poder aproximar mais as pessoas. Nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos que a gente teve um aumento real do salário mínimo, né? Ou seja, o salário mínimo aumentou sempre acima da inflação, então houve uma correção real do salário mínimo e dos salários de uma forma geral, não só do mínimo, porque aí o mínimo acaba levando a um efeito encadeado, né? Os demais salários também aumentam. A distribuição de renda, ela não diminuiu. O que aconteceu foi que as camadas mais baixas, elas conseguiram aumentar um pouco o seu nível em função do aumento de renda do salário, mas as classes mais altas também continuaram acumulando mais riqueza. Então, esse distanciamento, ele é praticamente o mesmo. O que aconteceu é que o nível da pobreza, entre aspas, ele saiu de um patamar para um patamar um pouco mais elevado. Hoje o debate é sobre a desigualdade social no Brasil. O Brasil é o 14º país com mais pessoas vivendo em favelas. Cerca de 28% da população mora em áreas precárias. Em Caxias do Sul, 60 mil pessoas moram na zona norte da cidade, uma região que apresenta problemas de moradia também. E é isso que a gente confere a partir de agora na matéria que a equipe realizou.
Segundo dados da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul possui o segundo maior PIB do estado. A riqueza produzida parece não chegar ao bairro Canyon, na zona norte da cidade. Jennifer reside no local e enumera com facilidade os problemas que os moradores do Canyon enfrentam cotidianamente. Começando pelo esgoto, né, que tá em aberto ali, perigoso, já caiu criança. Tem bastante também as estruturas das casas, né? São, a maioria, tudo em madeira, né? Corre bastante risco, é perigoso. Tiro, bala perdida, até fogo, incêndio, até por causa dos postes, fio, tudo meio ilegal, né? O saneamento básico está diretamente ligado a índices que medem o desenvolvimento de um país. Em 2011, uma pesquisa do Instituto Trata Brasil apontou que, apesar de ser a 7ª economia do mundo, o Brasil ocupava a 112ª posição em um conjunto de 200 países nesse quesito. O presidente da Associação de Moradores do bairro Canyon alerta para esse problema. Está atingindo agora os moradores dos tempos para cá, esse temporal, é o esgoto que tem a parte do céu aberto, né? Esse esgoto está rompendo os barrancos, atingindo as casas que foi feito na beira da imagem. E o que a gente tem que fazer? Eu estou lutando para ver se nós conseguimos com a prefeitura para nós eliminar esse problema e que aconteça umas coisas mais sérias como está acontecendo nos outros lugares. Né? Os direitos humanos, eles promovem não apenas um outro percurso da civilização com mais fraternidade, com mais solidariedade, como eles também inserem as pessoas nos bens produzidos pela civilização. E tem muitas realidades muito semelhantes a essa, né? O que a gente poderia falar, Rubens? Bom, eu acho que tem um dado aqui interessante. Eu acho que o que mostrou ali é uma realidade forte, mas Caxias do Sul ela é uma cidade que, quando diz o segundo maior PIB do estado, em 2011 foi mais de 16 bilhões de reais o PIB de Caxias do Sul. Dá uma renda per capita com mais de 37 mil reais. Quer dizer, é uma renda ótima, mas não é uma realidade, porque a renda per capita não é uma coisa palpável, é uma coisa teórica, econômica, né, professor? Quando a gente fala, por exemplo, que Caxias é um grande atrator, que a gente diz, né, de mão de obra, as pessoas vêm aqui em busca de oportunidades e tal. Na verdade, a gente nunca vai conseguir eliminar a desigualdade ou até diminuir a desigualdade quando a gente não pensar um pouco mais macro, ou seja, a gente precisa pensar em redução de desigualdade de regiões. Isso vale para o nível, para a esfera estadual e para a esfera nacional. Então, não adianta eu ter Caxias uma ilha, se no entorno de Caxias os municípios não oferecem as mesmas oportunidades ou não oferecem oportunidades. O que vai acontecer? Quem nasce lá, como você mesmo disse, Getúlio, você teve que sair de Canela num determinado momento porque não tinha mais como estudar. Vai para onde? Vai para onde tem o colégio, vai para onde tem a escola. Então, o que a gente tem, no caso, nós tivemos aqui, por exemplo, no estado, durante muito tempo, o atrator era Porto Alegre, quando Porto Alegre tinha indústria. Quando Porto Alegre exportou a sua indústria para a região metropolitana, ela também perdeu habitantes. É só olhar o censo, né, Rubens? O censo de Porto Alegre praticamente não muda a população de Porto Alegre nas últimas décadas, e sim a população do entorno. Essa geração que está agora, eu acho que tem que começar de novo. Infelizmente, é assim que está acontecendo. O Brasil não quer ir para frente. Eu estou tendo uma experiência agora com esses imigrantes, principalmente senegaleses. É um trabalho que nós estamos fazendo com o IELO e o SENAI. Eu sou do Conselho Regional do SENAI, do Rio Grande do Sul. Vamos capacitar 1.200. Eu tenho cadastrado 1.200. A surpresa que eu tive, mais de 50% tem curso superior. Tá? Isso é uma surpresa. Outro dia, num debate aqui na UX, estava a secretária de Direitos Humanos, eu disse para ela, eu acho que a senhora tem que começar a se preocupar com os brasileiros, que não querem mais trabalhar, ficam rodando, né? Está terminando o emprego e esses vêm atrás de oportunidade. Nós temos que cuidar desses nossos imigrantes. Não, acredito que não todos, né? Mas os brasileiros fizeram isso, foram para os Estados Unidos, Europa, e até em condições até subhumanas, às vezes, né? Ok. A gente está terminando o programa. Vamos dividir e fazer uma rodada final. Mas é rápido, né? Pode começar contigo. Bom, primeiro, só para esclarecer, o IBGE divulga a questão do emprego, uma pesquisa mensal de emprego em 6 regiões metropolitanas. Então, ali o emprego estava na taxa de 7, o desemprego estava nessa taxa.
Depois o IBGE começou a divulgar uma pesquisa nova chamada Pesquisa Nacional por Amostra Domicílio Contínua, que é feita em 13.500 municípios, com uma abrangência muito maior. E aí, invertendo o que eu disse, ela mostrou que o desemprego que estava em 5,8% nas regiões metropolitanas estava em 7% nessa amostra do Brasil todo. E o IBGE não parou de divulgar a pesquisa, ele não foi tolhido pela política, por senadores. Isso foi um questionamento em relação ao Fundo de Participação dos Estados, ou seja, a metodologia prevista em lei qual estava sendo utilizada. A desigualdade social, ela é forte. É difícil criar um parâmetro quem é mais igual, quem é menos igual, mas o que é importante ressaltar, melhor distribuição de renda, mais educação e mais saúde. Com isso, com esses três, nós com certeza iremos quase reduzir a desigualdade social. Ok. Letícia. Bom, então, como todos os colegas já falaram muito, assim, focando na questão das políticas públicas, eu acho até dando ênfase nessa questão de saúde que o Rubens coloca, as políticas voltadas para a produção de alimentos que a gente tem. A gente tem poucas empresas que detêm um grande mercado de monocultura para exportação e poucos agricultores que fornecem, produzem os alimentos do nosso dia a dia. E talvez seja essa uma mazela que tenha encarecido tanto os alimentos. E a preocupação que eu digo com relação à saúde é isso, as pessoas cada vez mais têm acesso a alimentos de baixo valor nutricional pelo valor e também até pela falta de conhecimento, informação, porque a mídia veicula muitos desses alimentos não saudáveis, vamos dizer assim, e isso tem incidido muito no aumento do excesso de peso da população, e não só quem tem maior poder aquisitivo, principalmente na população que tem essa renda um pouco menor, que é o que eu observo nos programas que a gente tem dentro da assistência social, um alto índice de crianças e adolescentes acima do peso. É bem mais comum do que você encontrar uma criança abaixo do peso, é raro criança abaixo do peso. E isso pelos dados que temos aí, a população, temos mais de 50% da população brasileira acima do peso. Então, eu acho que por toda a consequência que tem o excesso de peso em comorbidades, diabetes, pressão alta e uma série de outras doenças, é uma questão de se pensar em como trabalhar políticas públicas que vão trabalhar o acesso à alimentação, que seja facilitado pela questão do alto custo e que vá, assim, prevenir uma série de problemas de saúde e, por consequência, quando já temos os problemas instalados, as políticas de saúde que visem, então, a prevenção maior dessas patologias decorrentes. Juarez, como combater essa desigualdade? Existe fórmula? Terminamos pelo início, por diversas abordagens da desigualdade. Então, assim, podemos colocar uma delas. Em primeiro lugar, a consciência da desigualdade. Nós não temos essa consciência que somos desiguais, porque qualquer um diz nós somos iguais perante a lei. E isso é uma legislação altamente simbólica, só traz um simbolismo e traz uma sensação errônea. Nós temos a sensação que somos iguais, nós somos imensamente desiguais. Então nós teríamos que passar a questionar esse simbolismo de somos iguais. Somos iguais em oportunidades, somos iguais, nós somos totalmente desiguais. E aí também vem uma questão de mídia. A novela, por exemplo, a novela sempre coloca uma não realidade da desigualdade. Ela foca a favela, o favelado como alguém feliz, como alguém exótico, como alguém que canta e dança sambas maravilhosos. Então, até o estrangeiro ele vem fazer um turismo na favela que ele é apresentada para turismo. Me parece que todos os finais de semana tem churrasco em cima de uma chapa. Então nós temos nós temos uma visão altamente distorcida da realidade. Ok, fala final, prof. Carol. 1 minuto, bem ligeiro. Não, é bem rápido mesmo. Eu acho que o caminho é investir em educação para fazer a transformação da sociedade. E a gente precisa desconcentrar as oportunidades, ou seja, levar oportunidades para as regiões, para os municípios, não concentrar da forma como é hoje. Políticas públicas têm que ser nesse sentido. Ok, pessoal, muito obrigada por debaterem esse assunto tão relevante. Obrigada a você que nos acompanhou aqui pela UX TV. A gente se encontra num próximo Rede Cabeças com mais um assunto em debate. Até mais!